Bom, pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de acoplamento spin-spin, né, onde nós falamos sobre separação em pé fina. Na aula passada nós fizemos aqui uma breve introdução sobre como é que surge a interação spin-spin, né, e nós discutimos aqui que basicamente o modelo fundamental para encontrar a interação spin-spin vem da ideia de se utilizar o campo magnético produzido por um momento magnético que vem de uma espira, né? Basicamente a gente vai considerar aqui no primeiro caso uma espira, e posteriormente a gente vai considerar o campo produzido por um dipolo magnético. Dipolo esse magnético que é construído a partir de dois monopolos magnéticos, né? E isso aqui vai ser importante por quê? Porque o campo produzido, nós vamos mostrar que o campo produzido pela espira, né, ele é equivalente, ele é idêntico, né, ao campo produzido pelo dipolo, tá bom? Só que nas imediações onde o raio de observação é muito maior do que o raio da espira. E no caso do dipolo, o raio de observação do campo é muito maior do que a separação entre os dois monopolos. Entretanto, este mesmo campo, ele deve ser diferente, como a gente já discutiu aqui, nas imediações do dipolo e nas imediações da espira, ou seja, quando o ponto de observação tende para a origem, no caso da espira, e quando o ponto de observação também tende para a origem, no caso do dipolo, né? Então vamos começar aqui. Vou fazer aqui o modelo da espira, tá certo? Vamos considerar uma espira que está sobre o plano XY, para começar. Então vou considerar que existe uma espira, né, um condutor, e esse condutor tem uma corrente que percorre, né, de intensidade I, tá bom? E a gente sabe como calcular o campo magnético em um ponto do espaço P qualquer, tá bom? A partir de um elemento de corrente, tá bom? Esse campo magnético produzido por essa espira, ele pode ser dado pela lei, né, de Biot-Savart. Tá bom? Então, vou considerar aqui o ponto de observação. Aqui é o nosso raio de observação R, que faz um ângulo θ com o eixo Z. Tudo bem? Esse vetor aqui eu vou considerar um vetor eta, que liga o elemento de corrente, né, na nossa espira até o ponto de observação. E esse aqui é o nosso raio R', que vai no plano XY. Né? Perceba que se eu fizer aqui uma projeção no plano XY dessa espira, né, eu vou fazer com que isso aqui seja o meu plano XY, né? Então aqui a gente tem X, a gente aqui tem Y, a corrente continua percorrendo esse sentido aqui, tudo bem? Então aqui a gente tem a corrente I percorrendo essa direção, tá bom? Percorrendo o sentido anti-horário, tá bom? E o nosso vetor Rzinho, que está sobre o plano XY, ele tem aqui um certo ângulo φ, tudo bem? Que não, obviamente, que não é o ângulo de observação do ponto. Então, vou colocar aqui um φ', que ele vai medir exatamente o ponto de observação, o ponto aqui do elemento, né, da espira. Se a gente considerar todas essas condições aqui, o que é a lei de Biot-Savart? A lei de Biot-Savart diz que o campo magnético do ponto P, né, vai ser dado por μ0 sobre 4π, colocando todos os eixos aqui de referência, a integral de I vezes dl, né? E perceba que esse dl aqui eu vou chamar de dl'. Quem é dl'? Justamente esse elemento aqui de comprimento, dl', a gente tem um vetor aqui, dl' no plano XY, tudo bem? Produto vetorial de R menos R', dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo. Essa aqui é a lei de Biot-Savart, lembrando que o R menos R' é justamente o nosso vetor eta que liga o elemento de comprimento até o ponto P. Então, o nosso eta é R menos R' dividido pelo módulo de R menos R'. É basicamente o vetor unitário aqui. O nosso R, a gente pode encontrá-lo em coordenadas esféricas, vai ser R seno de θ, cosseno de φ, que é um ponto de observação, mais R seno de θ, seno de φ, na direção J, mais R cosseno de θ, na direção K. Né? E o nosso R' está no plano XY, portanto ele é Rzão,
cosseno de φ' na direção I mais R seno de φ' na direção J. Então, uma vez que a gente colocou todos esses eixos aqui, todos esses raios, né, a gente pode partir, né, para o cálculo aqui da integral. Lembrando que o raio da espira é justamente o nosso R, por isso que ele é fixo aqui no R'. Tá bom? Então, esse raio aqui tem tamanho R, né? Então, o tamanho aqui é R. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer, então, que o nosso dl, perceba aqui, quem vai ser o nosso dl? dl vai ser menos R de φ seno de φ' na direção I, mais R de φ' cosseno de φ' na direção J. E o nosso R menos R', né, o que vai ser isso daqui? Vai ser R seno de θ cosseno de φ, que é um ponto de observação, menos R menos cosseno de φ' na direção I, mais R seno de θ seno de φ menos R seno linha, né? Aqui perceba que aqui vai ser mais, né? Você tem R, aqui é menos no caso, tá certo? Aqui tem menos, mais R cosseno de θ na direção K, né? Então eu tenho que fazer o produto vetorial entre esse dl' e esse R menos R', e depois calcular o módulo de R menos sobre 3, né? Se você fizer esse produto vetorial de d' R menos R', o que você vai encontrar? Após várias manipulações, você vai encontrar o seguinte: R cosseno de θ d φ', tudo bem? Aí vem aqui cosseno de φ' na direção I mais seno de φ' na direção J, tá bom? Mais R ao quadrado, eu vou separar aqui nas componentes, dk, menos R menos seno de θ, né? Cosseno de φ menos o φ', tá bom? D φ' dk. Pronto, esse aí seria o produto vetorial desses dois aí. Já o módulo de R menos R' elevado ao cubo, isso aqui também não é difícil de calcular. Você vai encontrar R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2R R seno de θ cosseno de φ menos φ'. Tudo bem? Isso aqui elevado a 3 meios. Então, de posse desses dois resultados aqui, a gente pode separar as componentes I, J e K da integral, porque aqui é uma integral, é um vetor, né? Vou separar em cada componente, dividido pelo módulo. Como é que vai ficar isso aqui? Você faz umas manipulações simples, coloca aqui que a componente x do campo vai ser μ0 sobre 4π, né? Não tem muita dificuldade, a integral vai ser só ao longo do contorno da espira, né? Então aqui vai ser d', tudo bem? Aí a gente vai ter I, R, Rzinho, cosseno de θ, cosseno de φ, isso aqui na direção x, dividido pelo módulo de R menos R', ou seja, vai ser R ao quadrado mais R menos 2R seno de θ, tá bom? Cosseno de φ menos o φ' elevado a 3 meios. A componente y vai ser semelhante, μ0 sobre 4π, a integral de 0 até 2π, que a gente vai ter que integrar ao longo de toda a espira, dφ e r cosseno de θ, e o que vai mudar aqui é apenas o seno de φ. Tudo isso aqui dividido por r ao quadrado, r menos 2r, seno de θ, cosseno de φ menos φ', tudo isso aqui elevado a 3 meios, né? Por último, a componente z, que muitas vezes é a única que sobra, dependendo da simetria que você está pegando, do ponto de observação, né? Vai ser a integral de 0 a 2π também, de dφ, tá bom? Aí vem a corrente, r menos rzinho, seno de θ, cosseno de φ menos φ', tá bom? Então a gente vai ter esse termo aqui em cima, dividido também pelo módulo de rzinho menos rzinho'. Então aqui a gente tem 2r,
seno de θ. Essa parte do módulo aqui é igual para todo mundo, né? Só vai mudar as componentes na parte do numerador, tá bom? E daí, né? Isso aqui seria, né, quando você junta essa solução aqui, tá bom? Perceba que isso aqui é o que a gente chama de solução exata, tá bom? Não fiz nenhuma aproximação aqui, estou simplesmente aplicando, né, a lei de Biot-Savart para calcular o campo em qualquer ponto do espaço, no caso de uma espira, né, orientada dessa forma aqui, tá bom? Só que a gente vai fazer uma aproximação para começar. Então, nós vamos fazer o seguinte: se o R for muito maior do que o Rzão, né, ou seja, pontos de observação muito longe, né, ou seja, distante, a gente pode fazer uma aproximação nesse numerador aqui, né, porque perceba que o Rzinho vai ficar muito maior do que o Rzão, né, então alguns termos aqui vão dominar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: 1 sobre Rzinho ao quadrado, Rzão menos 2R, Rzinho, seno de θ, cosseno de φ, menos o φ', elevado a 3 meios. A gente pode simplesmente aproximar, né, isso aqui como sendo R, a gente tira 1 sobre R3, é evidência. Perceba que vai ficar 1 sobre R3, né, e fazendo a aproximação aqui tradicional, né, de 1 mais x elevado a m, aproximadamente 1 mais mx, né, a gente pode dizer que isso aqui é 1 menos 3r ao quadrado, 2r2, mais 6r sobre 2r seno de θ, cosseno de φ menos φ'. Por que eu estou fazendo essa aproximação aqui? Né? Eu vou cair aqui o 3 meios, né? Por isso que aparece um 3 meios aqui, como ele está negativo, fica 6 sobre 2. Né? Já tem um 2 aqui, por isso que aparece um 6 aqui. Né? Por que eu estou fazendo essa aproximação? Porque uma vez que eu faço essa aproximação, eu posso fazer essa integral, essas 3 integrais aqui, de forma mais fácil. Né? Se nós colocarmos esse termo aqui da integral, por exemplo, do bx, como é que vai ficar? Né? O bx vai ficar aproximadamente, a gente já está fazendo a aproximação aí, μ0 i sobre 4π. Né? Aí vem um R3, que é justamente dessa aproximação aqui. Rzinho é o cosseno de θ. Aí a gente fica dentro da integral, vai ficar assim, integral de 0 a 2π, que agora eu vou integrar esse termo aqui, só um cosseno de φ dφ, bom, menos 3 sobre Rzão, 2 sobre R, a integral de 0 a 2π de cosseno de φ dφ, né, mais 3 sobre R, seno de θ sobre R. Perceba que eu já não vou mais usar, estou usando já esse termo aqui, seno de θ, integral de cosseno de φ', cosseno de φ menos φ', dφ'. Bom, ora, essa integral aqui, ela é zero. Essa outra integral aqui, ela também é zero. Né? E a gente fica só com essa integral aqui. Quando você desmembrar essa integral aí, você vai ficar o seguinte: μ0 i r cosseno de θ sobre 4π r3. Aí vem 3r seno de θ sobre r. Você abrir esses termos aqui, vai ficar assim, ó. Integral de 0 a 2π, né, de cosseno de φ', cosseno de φ, cosseno de φ', mais cosseno de φ, seno de φ, aquele, né, seno de φ'. Tudo isso aqui integrado em dφ'. Perceba que essa integral aqui em cosseno de φ', seno de φ', essa integral vai ser zero. A gente está integrando no período. E essa integral aqui, com esse cosseno de φ vai ser igual a π. Quando você integra no período, dá π. Portanto, no final das contas, o campo vai ser somente o seguinte. Vai ficar μ0 sobre 4π r ao cubo. Né? Aí a gente vem aqui com π e π r ao quadrado, que vai ficar um r ao quadrado aqui. 3 seno de θ, e o resultado dessa integral é somente cosseno de
φ. A gente pode dar uma ajeitada aqui. A gente pode encontrar que o campo na direção x é μ0 sobre 4π r ao cubo, módulo de μ, 3 seno de θ, cosseno de θ, cosseno de φ. Pronto. Faltando um cosseno aqui que eu esqueci, né? Tem um cosseno de θ aqui. Então esse aqui seria o campo na direção x, tá bom? Para grandes distâncias. Se você fizer esse mesmo cálculo aí agora para o y, você vai encontrar o quê? A diferença que vai ser em relação ao outro é basicamente μ0 sobre 4π. μ, que é o momento magnético, aqui vai ficar 3 seno de θ, cosseno de θ, seno de φ. A única diferença aqui desses caras é um que está cosseno de φ e o outro seno de φ. Né? Perceba que módulo de μ aqui, eu estou usando que é o momento magnético, é I vezes a área, que é I π r quadrado. Né? A área, obviamente, da espira. Né? Essa área aqui é π r quadrado. Né? Se você fizer essa mesma brincadeira aí, no caso, para o z, substituir na integral, você vai encontrar o seguinte. μ0, módulo do momento magnético, dividido por 4π r ao cubo. Aí aqui nesse caso vai ficar 2 menos seno de θ ao quadrado. Bom, porque aqui nesse caso a gente vai sempre usar, perceba o seguinte, que sempre eu vou usar aqui r sobre rzão, né? Sobre r. Isso aqui tende a zero, qualquer potência superior, né? Qualquer n aqui, n maior do que 1. Né? A gente vai usar esse tendendo a zero aqui. Tá bom? Então a gente fica com essas componentes aqui. Que não é difícil você mostrar também que essas componentes podem ser ajeitadas da seguinte maneira. Né? Eu posso dizer que o meu vetor k, produto escalar com o vetor r de observação, é simplesmente cosseno de θ. Né? O meu vetor, na hora que eu estou para justamente ajustar isso aqui, se eu fizer essa brincadeira aí, eu vou conseguir mostrar que o meu campo na região que o R é muito maior do que o raio da espira, μ0, módulo do momento magnético, dividido por 4π r ao cubo, né? E aqui vai ficar 3k, que multiplica o vetor versor R de observação, módulo de R dividido por R menos k. Né? Eu vou ajeitar esse campo aí para R muito maior do que Rzão, e a gente vai ter o campo tradicional do dipolo para grandes distâncias, que é μ0 sobre 4π, 3, vetor μ, momento magnético, R dividido por R à quinta, menos momento magnético dividido por R ao cubo. Né? Esse campo aqui, lembrando, vale, né, para regiões distantes da espira. Né? Então, campo produzido por uma espira, obviamente que tem uma corrente percorrendo, para R muito maior do que Rzão. Tudo bem? Próximo da origem, né, vamos agora tentar encontrar o campo, né, em regiões próximas da origem. Né? Vamos começar, né, digamos, em cima do eixo Z. Né? Você tem a espira aqui, e vou considerar o campo aqui ao longo do eixo Z. Tá bom? O eixo Z está aqui. No eixo Z, perceba que a distância vai ser o próprio Z, né? E o θ vai ser 0 graus. Né? Perceba que o θ aqui, que é o ângulo de observação ao longo do eixo Z, é 0. Eu vou considerar o φ aqui 0, mas isso é relevante também, né? Em cima do eixo Z. Nessa situação, essas integrais aqui, eu posso resolver de forma exata. Lembrando que o θ vai ser 0, então aqui vai ser 1. O ponto de observação, que é o φ, vai ser 0 também. Né? Então, se o θ é 0, o seno de θ é 0, então esse termo aqui já morre também. Ele não precisa ser integrado aqui em φ. Né? E a solução é bem mais simples. Né? Perceba que se você fizer essas considerações aí, você vai encontrar um campo, que é um campo até conhecido. Né? Lá desde os cursos de Física 3, o campo de uma espira ao longo do eixo Z é simplesmente 2 vezes μ0, o momento de dipolo, μ, dividido por 4π, aí vem z quadrado r ao quadrado sobre
elevado a 3 meios. Né? E aí você percebe aqui um fato importante, é que o campo, né, em cima desse eixo Z aqui, ele é paralelo, obviamente, a quem? Ao momento magnético da espira. Né? Então perceba que o campo aqui, ao longo do eixo Z, esse é um fator importante, ele é paralelo ao momento magnético da espira. Então esse aqui é o campo que a gente vai trabalhar. Então perceba que você tem aqui o campo para distância grande, e aqui a gente tem o campo em cima do eixo Z, que eu posso inclusive fazer Z igual a 0. Né? Isso é exatamente a origem. Tá bom? Vamos agora analisar o dipolo. Para o dipolo magnético, né, via monopolo, a gente vai fazer semelhante ao que a gente faz lá no eletromagnetismo, na eletricidade. A gente vai considerar que existe uma carga magnética positiva, uma carga magnética negativa, e essas duas cargas produzem um campo a uma distância, que eu vou chamar aqui de R+, da carga positiva, e aqui eu vou chamar de R-. Né? E aí o ponto de observação está no meio aqui do dipolo, é o nosso vetor R, tá bom? Que faz um ângulo com o eixo Z de θ, como sempre foi. Né? Aí eu vou definir aqui a distância aqui como sendo d sobre 2, o eixo Z está para cima. O nosso momento magnético vai ser semelhante aos da carga elétrica, vai ser o valor da carga vezes o vetor D, né? Semelhante aqui ao caso do eletromagnetismo. E o campo nesse ponto do espaço, P, vai ser o quê? O campo magnético nesse ponto, como se existisse uma carga, né? Magnética μ0 sobre 4π, que faz o papel de 1 sobre 4πε0. O vetor, a carga magnética, que é positiva, R+, dividido por R mais ao cubo, né? Que é 1 sobre R ao quadrado. Só que como eu estou usando o vetor, fica R ao cubo, menos a carga magnética, R negativo sobre R negativo ao cubo. E quem é esse R negativo? Perceba que R mais D sobre 2K é justamente o nosso ponto de observação R. E o R menos, né, se eu for pegar aqui o vetor R menos D sobre 2K, vai ser o nosso R. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero dizer que o meu R+, é simplesmente R menos D sobre 2K. Né? E o meu R menos é R mais D sobre 2K. Né? E eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar o módulo aqui. Perceba que o módulo, né, do R mais módulo vai ser o módulo desse rapaz aqui. Né? Quem é o módulo de R mais ou de R menos? Né? Se for R mais ou se for R menos, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter um R2 mais D2 sobre 4. Aí dependendo se for mais é negativo, né? Se for menos é positivo. Então aqui a gente vai ter menos, mais, né? RD, cosseno de θ, que é o ângulo entre o R e o K. Tudo isso aqui é elevado a 3 meios. Né? Então eu posso dizer que o módulo de R mais R menos ao cubo vai ser o quê? Vai ser R sobre 3, tirando aqui o R evidência, 1 mais D sobre 4 R2 menos ou mais D sobre R cosseno de θ elevado a 3 meios. E aqui a gente vai de novo fazer agora para grandes distâncias. O que a gente tem? A gente tem que o nosso R é muito maior do que D, né? Que são as dimensões do dipolo. E aí eu faço novamente uma aproximação. Né? Se eu fizer essa aproximação, aí o módulo de R mais e R menos vai ficar assim, R ao cubo. Né? Fazendo a aproximação, a gente vai, esse aqui vai ser agora aproximado. E a gente tem 1 menos 3 meios, que multiplica D quadrado sobre 4R, né? Menos ou mais D cosseno de θ sobre R. Né? Isso aqui fazendo as aproximações devidas. Se eu jogar lá nessa expressão do campo agora,
aqui, o que eu vou ter? Meu campo magnético, após algumas manipulações, né, para R muito maior do que D, vai ser o quê? Vai ser μ0 sobre 4π, né? Você vai fazer vários cancelamentos aqui desses termos, dois, tá bom? A conta aqui é um pouquinho grande, mas a gente vai tentar otimizar um pouco a discussão. Aí você vai ter μ0 sobre 4π, módulo do momento magnético, vai aparecer aqui, novamente 3kr sobre R, vetor R, menos o K. Ou seja, isso aqui vai ser aproximadamente μ0 sobre 4π, módulo do momento magnético. Aí eu tiro o módulo, boto para dentro do K, né? Fica assim, 3μ vetor R. Vetor R aqui, aí aparece um 5 aqui agora. Bom, porque aqui tinha originalmente um 3, né? Que tem um 3, tinha um 3, né? Menos μ sobre R ao cubo, né? Ora, o que você está vendo aí? O campo magnético desse dipolo, após essas manipulações aí, né, ele é exatamente o mesmo campo que foi produzido pela espira. Exatamente o mesmo. Ou seja, dipolo magnético, mesmo vindo de um modelo de monopolo, em grandes distâncias se comporta como uma espira. Tá bom? Então esse aqui é o campo para longas distâncias, né? É o campo de um dipolo magnético quando R é muito maior do que D, que são as dimensões do dipolo. Se eu quiser calcular o campo agora, né, nas regiões da imediação do dipolo, né, digamos ao longo do plano XY, então eu estou aqui com o meu dipolo magnético, menos, né, e eu vou pegar esse plano aqui. Aqui é o plano X, Y. Vou pegar um ponto de observação aqui nesse plano. Bom, nesse ponto de observação, o meu R vai continuar sendo R, eu vou chamar de R, só que o θ é π sobre 2. Θ π sobre 2 faz com que o cosseno de θ seja igual a 0. Né? Aí você vem aqui para a expressão exata, tá bom? Sem nenhum tipo de aproximação, esse termo aqui deixa de existir. Né? Ou seja, o denominador passa a ser idêntico para os dois, né? E a diferença vai estar simplesmente aqui no numerador. Quando você fizer essa brincadeira aí, você vai ter o seguinte: o campo magnético nesse plano vai ser μ0, a carga magnética, sobre 4π. Né? Aí aqui vai ficar R menos D sobre 2K, que é o valor do R. Né? Aqui vai ficar R2 mais D ao quadrado sobre 4 elevado a 3 meios, menos o R mais D sobre 2K. Aqui vai ficar R2 mais D ao quadrado elevado a 3 meios. A gente pode cancelar então esse R com esse R aqui, vai sobrar só a parte negativa. Então o campo magnético nesse plano, né, que é o plano XY, vai ser o quê? Vai ser, se você cancelar todo mundo aí, vai ser μ0, μ sobre 4π, vai ser negativo, inclusive, presta atenção. Aqui tá, tira o módulo aqui do μ, né? Que é justamente a carga magnética vezes o D. Né? Perceba que μ, que é o momento magnético, é a carga magnética vezes o vetor D, que ele está aqui, ó, no K. Então vai ficar um μ aqui negativo, R ao quadrado, D ao quadrado sobre 4, elevado a 3 meios. Né? Então esse aqui é o campo ao longo do plano XY. E aí perceba o seguinte, ó, vamos olhar para a espira aqui agora. O da espira a gente encontrou que ele é paralelo ao μ. Né? Só que no dipolo, que vem de monopolo, né, esse campo magnético aqui no plano, inclusive na origem, né, independente de você colocar aqui o R igual a 0, ele é antiparalelo ao μ. Né? Tem um sinal negativo bem aqui. E eu já tinha discutido isso aqui na aula passada. Tá bom? Então, ó, perceba que de forma geral, o que a gente tem? A gente mostra que o campo da espira é igual ao campo do dipolo.
né? Na situação que o R é muito maior do que o Rzão do Spira e o R é muito maior do que o D do dipolo, né? Mas o campo da Spira é diferente do campo do dipolo quando o R tende a 0, né? Nas imediações da origem. Agora vamos exatamente calcular esse campo aí quando o R tende para 0. Quando o R tende a 0 nas duas situações, o campo da Spira, o que vai acontecer? Para Z igual a 0, ao longo do Z, vai ficar como sendo 2 μ0 μ sobre 4π E ao cubo, né? O que confirma que B paralelo a μ. Tudo bem? Então está aqui o μ, que é o momento magnético da Spira. O campo é na mesma direção. Agora o campo para o dipolo, quando o R tende a 0, ou seja, realmente na origem, né, vai ser o que aqui? Ó? O R tende a 0, vai ficar só esse termo aqui. Então vai ficar assim, ó, menos μ0 μ dividido por 4π D sobre 2, né, elevado ao cubo. Tá bom? Então perceba que aqui vai ficar só D ao quadrado sobre 2, cancela com esse 3 meios, fica só o cubo, né? Ou seja, confirma que o B é antiparalelo ao μ. Então aqui está o μ da Spira, o μ do dipolo está na mesma direção, só que o campo do dipolo é na direção contrária, né? E agora o seguinte, o que a gente quer considerar uma partícula, né, um próton ou um elétron que tem o seu momento magnético. Bom, inclusive esse momento magnético ele é proporcional ao spin da partícula através da razão giromagnética, né? Só que essa partícula aqui ela é pontual. Tá bom? Não tem dimensão, né? O volume dela, digamos assim, vai para 0. Tudo bem? Então a partícula aqui a gente não está considerando volume de partícula. Então não faz sentido a gente jogar um campo que é produzido por esse momento magnético, no caso da mecânica quântica, em que eu leve em considerações o tamanho da Spira, né, ou a distância de separação entre as cargas no modelo de monopolo magnético. Eu quero uma carga pontual. Tá bom? Como é que eu posso encontrar o campo produzido por um dipolo pontual? Então a grande questão aqui, né, perceba que para grandes distâncias os campos são equivalentes, né, é dado por essa expressão aqui, né? Só que nas imediações da partícula pontual, no limite que você vai para o ponto de observação R igual a 0, que é a origem, os dois campos são distintos, né? Só que eu não quero que dependa, né, desse raio da Spira ou da distância de separação da carga, né? Eu quero que seja algo pontual. E eu quero que seja singular. Por quê? Porque à medida que você se aproxima do ponto onde tem um momento magnético, a tendência é que o campo vá para infinito. Tá bom? Ele dá uma divergência. O campo vai para infinito. Não é para ir para um valor finito. Tá bom? É para ir para infinito. Só que eu tenho que englobar ainda a possibilidade dele ser diferente no modelo de um Spira e no modelo de dipolo. Como é que a gente faz isso, né? A gente vai propor o seguinte. Você tem aqui a Spira de raio R. Bem? E eu vou considerar que existe um volume fictício que pega justamente o tamanho R da Spira. E eu vou considerar que nessa esfera fictícia, né, eu vou considerar aqui que é uma esfera fictícia para representar uma partícula, né, o raio dessa esfera é justamente o raio, né, da Spira. Então o raio da esfera nesse modelo é o raio da Spira. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero tirar as dimensões desse campo. Quero tirar a dependência da dimensão desse campo, né? Então perceba o seguinte. Em toda essa região aqui, eu vou considerar que o campo é o mesmo, que o campo é constante. E é justamente o valor do campo que a gente tem na origem da partícula, né? Porque eu quero uma partícula pontual.
que ela tem um volume igual a zero. Ora, quem é o campo da espira? O campo da espira, na origem, é dado por isso daqui. Mas eu sei que 4 terços de πr3, né, da esfera é justamente o volume da esfera. Né? Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que aqui é 2 terços. Observe bem. μ0, μ. E aqui é 4πr ao cubo dividido por 3. Perceba que eu só coloquei um 3 aqui em cima e embaixo. Porque o campo já tem esse 4π sobre r ao cubo. Né? Então, eu posso considerar que isso aqui é o meu elemento, é o meu volume fictício. E eu vou encontrar o seguinte, que o campo da espira multiplicado por esse volume imaginário é 2 terços de μ0, μ. Então vamos guardar esse resultado aqui. E vamos fazer essa mesma brincadeirinha agora para o dipolo que vem dos monopolos. Então daqui a minha carga positiva magnética, aqui a minha carga negativa magnética, né? A distância de separação entre eles é d, e eu vou propor que existe agora uma esfera que tem exatamente o tamanho necessário para esse volume. Então eu vou propor que o campo é constante em todo esse volume dessa esfera fictícia. Então está aqui a minha esfera fictícia novamente, certo? E o raio aqui no caso da esfera é diferente, né? O raio, que é uma grandeza escalar, obviamente, né? Aqui também era escalar, eu coloquei um vetor, mas é escalar. Bom, o raio dessa esfera aqui é justamente o que? O raio da esfera, perceba que o raio da esfera é d sobre 2. Né? Então d sobre 2 é um volume da esfera. Então o volume dessa esfera aqui, no caso, né, é 4 terços de π d sobre 2 ao cubo. Fazendo isso, ó, com o campo aqui que vem do dipolo, eu posso tirar o mesmo valor da esfera que eu tinha antigamente. Então eu faço assim, ó, B do dipolo vai ser igual a menos μ0, μ. Aí vai ficar assim, ó, 3 vezes 4π d sobre 2 ao cubo. Né? Isso aqui também é o volume. Né? Eu posso tirar aqui o B do dipolo, vetor, né, que aqui é um vetor, que multiplica esse volume aqui, é menos μ0, μ sobre 3. Bom? Então, ó, o que tem de interessante nessas duas expressões? Que agora eu encontrei um valor de campo que é adimensional. Perceba que só tem dimensão de momento magnético aqui, só tem dimensão de momento magnético aqui, excetuando, obviamente, a constante. Não depende das dimensões do meu momento magnético. Uma grandeza aqui desse lado, né, que é independente das dimensões, tá bom, da espira, nesse caso. E esse caso aqui é independente das dimensões do dipolo. Depende do valor do momento magnético, mas não das dimensões do dipolo. Né? Isso vai ser importante para a gente na mecânica quântica. Por quê? Porque na mecânica quântica, o momento magnético ele é proporcional ao spin. E nem a razão giromagnética e nem o spin dependem das dimensões da partícula. Né? Não existe uma grandeza dimensional aqui nesse caso. Né? Então, que depende da dimensão, do tamanho do elétron, do tamanho do próton. Então, esse aqui é um fato importante. O que resta a gente fazer aqui agora para encontrar o valor do campo é o seguinte. Eu vou fazer o limite desse campo magnético da espira quando o volume tende a zero. Ora, se o volume tender a zero, esse termo aqui vai ter uma singularidade. Esse termo aqui também vai ser uma singularidade. Então, no limite que o volume vai para zero, isso aqui tem que ir para infinito. Isso aqui vai para 2 terços de μ0, μ, vezes a delta de Dirac. Por que a delta de Dirac? Porque o campo é singular na origem. Tá certo? Só que a integral dele tem que ser equivalente ao volume tendendo a zero. Se você integrar a delta de Dirac no volume do espaço, dv,
né? Isso aqui tem que dar 1. Então a delta de Dirac vezes o volume tem que dar 1 integrado, que é justamente o volume que a gente está levando a zero. Tá bom? Do mesmo motivo, pelo mesmo argumento, o limite do campo do dipolo, quando o volume tende a zero, pelo mesmo argumento, vai ser menos 1 sobre 3, mi 0, mi delta de Dirac. Tá bom? Então, de forma geral, independente de você ter um dipolo ou uma espira, o campo magnético produzido por um momento magnético mi qualquer vai ser o quê? Mi 0 sobre 4π, 3 mi vezes r dividido por r à quinta potência, menos mi sobre R3. Aí o termo adicional vai ser justamente o valor desse campo aqui na origem, a singularidade na origem, que vai depender se for uma espira, 2/3 mi 0 mi vezes a delta de Dirac. Isso para o caso da espira. O campo vai ser agora mi 0 sobre 4π, 3 mi r sobre R5 menos o mi sobre R3 menos 1/3 mi delta de Dirac, no caso do dipolo. Né? E é justamente essas duas considerações sobre o campo magnético, né, que vão ser importantes para a gente discutir a separação dos níveis de energia, né, na interação hiperfina. Por quê? Porque agora a gente sabe que o hamiltoniano que um elétron vai experimentar no efeito da interação hiperfina vai ser o momento magnético do elétron interagindo com o campo produzido pelo próton. E o campo produzido pelo próton vai ser justamente esse termo aqui, que depende do momento magnético do próton. Então, na próxima aula, a gente vai fazer justamente essa interação aqui com esses dois tipos de campos, e vocês vão ver que essa diferença nos modelos aqui, de ser mais 2/3 e menos 1/3, para um caso da espira e para o dipolo, vai produzir diferenças de níveis de energia distintos, né? Ou seja, transições entre os níveis do estado fundamental que vão ser não degenerados, não mais, né? O tripleto e o singleto, e vão produzir radiações distintas. Tá bom? Então até a próxima aula.